Graça e paz, meu irmão, você está aqui no Café com Palavra, eu sou o pastor Igor Marçal e nós estamos aqui numa série muito bacana falando sobre o reino de Deus inabalável. Então, assine o canal, deixe seu like aí, ative as notificações e sempre receba material aí para edificar a sua vida, amém? Então, vamos lá, vamos continuar o nosso estudo, está comigo aqui o pastor Zait. E nós vamos falar nesse vídeo sobre a entrada no reino. Falamos anteriormente sobre o seu anúncio e agora vamos conversar um pouco sobre a entrada. Pastor Zait, você tem interesse em entrar no reino de Deus? Você está interessado em ter um ticket? Muitíssimo, avidamente. Estou esperançoso que se concretize rápido. Olha aí, tem alguns pontos aqui para a gente fazer uma análise, né? Vamos ver como é que a gente está aí enquadrado ou não nos pré-requisitos aí daqueles que desejam ter acesso a esse lugar. Lê para nós aí, pastor Zait, abre sua Bíblia em Mateus 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso de número 3. Lê para a gente aí, por favor. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Eita glória! Lá em Lucas 6,20 diz assim: então dirigindo o olhar para os seus discípulos lhe declarou: bem-aventurado vós, os pobres, porquanto a vós pertence o reino dos céus. Então, quem são os pobres de espírito, os pobres em espírito? Quem é essa turma aí, né? Bom, a palavra usada aqui é a palavra pitochos, né? E o que ela nos traz de entendimento? Fala sobre alguém que é destituído, tá? De riqueza, influência, honra, é um necessitado em todos os sentidos, né? A palavra pobre, ela é mais adequada nesse ponto, ela é mais adequada do que humilde, tá? Porque o vocábulo pitochos traz a ideia de uma condição de destituição mesmo, ou seja, perda de uma condição, de uma forma não consentida. Então a pessoa não quis, ela foi tirado aquilo dela, ela perdeu aquela condição. Humildade tem muito mais a ver com uma questão de comportamento, de atitude, enfim, de você... É o contrário da soberba, não é? Aqui a palavra ela está ligada à pobreza mesmo, alguém que foi destituído de condições, de honra, enfim, de influência, de riqueza, de dinheiro mesmo, né? Então é uma situação complicada. Humildade é uma virtude, né? Caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Diz que fala, mas a palavra pobre é a mais adequada aqui, tá? Jesus podia estar se dirigindo àqueles que padeciam por sofrimento, aflição, estando com o seu espírito destituído, tá? De esperança, ou como Lucas deixa mais claro, aqueles que padeciam de uma condição financeira mesmo, menos favorável. Isso não era incomum encontrar nos tempos de Israel, em Israel nos tempos de Jesus, era algo até que comum de se encontrar, era uma situação de pobreza muito, muito grande naquele período. Contudo aqui, essa bem-aventurança não se dirigiu a esses, simplesmente por sua condição, não tem a ver só porque era pobre, porque não tinha condições financeiras, mas foram estes que se entregaram à fé mais intensamente. Então, na verdade, não é a condição financeira deles, mas é como eles se entregaram, como eles responderam à fé. Sofrendo, evidentemente, com os frutos do governo humano, não é? Sofrendo com tudo aquilo, enfim, com tudo aquilo que lhe foi não permitido ter, que foi lhes tirado aquela condição, desejavam avidamente, ardentemente, o governo deste Deus, que se fez homem para se sensibilizar com suas necessidades, e ainda tinha plano de conduzi-los ao seu reino, de amor, paz, segurança, recurso. Então, Jesus não está dizendo para aqueles pobres, tá? Que não é humildes,
Pobres em espírito aqui não está linkado à humildade. É pobre mesmo. Mas por que Jesus está dizendo que aquelas pessoas desprovidas de de uma condição, deles era o reino? Não é por causa da condição propriamente dita, mas aquela condição que era fruto do governo humano, eles estavam abandonados pelo governo humano, fez com que eles abraçassem de forma ávida, de forma ardente, a pregação de Jesus. Então, como eles estavam naquela condição, eles viram: peraí, o Filho de Deus veio aí, então ele falou que tem algo melhor, nós queremos isso. Eles foram com vontade, eles se entregaram de forma plena, de forma, dedicada mesmo. Então, por isso Jesus já começa mostrando aqui que o reino pertence a essas pessoas que se abrem, que realmente se desprendem, não é nem desprendem, não, ficam despidas de todo e qualquer tipo de segurança, se colocam nessa mesma condição aqui, de não ter nada, de não ter condição nenhuma, por mais que eu tenha recurso ou qualquer coisa do tipo, mas eu estou despido, desnudado, de qualquer tipo de situação que me afaste dessa primícia de me entregar completamente a Jesus, é disso que eles estão falando, né, pastor Fábio? O que você acha disso aí? Eu vejo que eles vislumbram uma nova perspectiva, né? E começa a colocar a esperança naquilo lá. Como a gente está aqui, tem um governo que tem até algumas leis que você diz assim: poxa, são bacanas, são legais, mas não são executadas, não são colocadas em prática, né? Sim. Por exemplo, todo cidadão tem direito a ter uma residência, né? A ter educação, a ter a saúde, né? Água, luz, saneamento básico, né? Mas não são atingidos de verdade. Sim. E aí a gente fica naquela expectativa que aconteça, mas você sabe que não vai acontecer, porque quando destinou o dinheiro para realizar a obra pública para beneficiar a população e de repente vai lá e alguém mexe a mão naquele dinheiro, desvia. A obra até começa, mas fica inacabada. Quase não acontece isso. Né? Então a gente perde a esperança e quando Jesus anuncia o seu reino, a gente vê: peraí, tem um outro ângulo aqui, um outro lugar onde eu posso olhar e colocar a minha esperança, porque eu sei que lá é certo. E é isso que o pobre de espírito ele faz, ele troca a sua expectativa. Perfeito. Né? Natural e bota a esperança na glória de Deus, né? No reino que Deus vai implantar, e ele sabe que lá haverá justiça, né? E por isso ele, mesmo na sua condição aqui, ele não se desespera. Perfeito. Isso é muito tremendo, irmão, essa fala que o pastor Zait usou aqui, porque se a gente não tomar esse mesmo sentido, esse mesmo coração, a gente não entra no reino. Então nós temos que ter esse coração. Olha esse texto aqui de Jesus, Mateus 21, versos 28 ao 32, diz assim: agora, qual a vossa opinião? Um homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, pediu: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Mas este filho lhe disse: não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido, foi. Então chegou o pai até o segundo filho e fez o mesmo pedido. Então este lhe respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Ao que eles responderam: ao primeiro. Então Jesus lhes revelou: com toda certeza, deixa eu só fazer um ponto aqui, só para contextualizar a historinha. Então o que Jesus está dizendo? Olha, tinha um pai, tinha 2 filhos, o Pedro e o João. Aí ele falou para o Pedro: Pedro, vai trabalhar para mim hoje, vai lá na vinha e trabalha. Ah, não vou não, pai. Aí depois o Pedro pensou bem e falou: meu pai pediu, né? Melhor eu ir. Arrependeu, foi. Quando ele falou com o João, ele falou: João, vai trabalhar na vinha para mim? O João falou: pode deixar, pai, eu vou.
Só que ele não foi. Então é isso que Jesus está pontuando, coisa muito simples. Aí então ele começa a falar assim, ó. Jesus revelou: com toda certeza vos afirmo, que os publicanos, as prostitutas, estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Porquanto João veio para vos mostrar o caminho da justiça, mas vós não acreditastes nele. Em compensação, os cobradores de impostos, as meretrizes, creram. Vós, entretanto, mesmo depois de ter presenciado a tudo isso, não vos arrependestes para acreditardes nele. Então olha o que Jesus está mostrando. Esses que talvez, num primeiro momento, rejeitaram a fé, rejeitaram a Deus, se arrependeram e estão buscando o vinho novo. Agora aqueles que disseram: não, nós vamos, somos os servos de Deus, somos o povo de Deus, somos os judeus, que deveriam ter aceitado Cristo, negaram. Então é disso que Jesus está falando. Então entenda que essa entrada, ela tem a ver com esse sentimento de se despir de uma estrutura humana, religiosa, ou qualquer que seja, que me impeça, tá, de me arrepender, que me impeça de enxergar que o reino de Deus é melhor, que a proposta de Cristo é melhor, que o que Ele tem para nós é melhor, é superior, é mais abundante, é mais abrangente, tá? Então é disso que se trata. Então a entrada desses pobres de espírito, dessas pessoas que talvez consideradas inaptas, pessoas consideradas imerecedoras, foram aquelas que mais se quebrantaram, foram aquelas que mais se humilharam, foram aquelas que mais se propuseram a de fato se entregar, né, pastor? Um ponto que eu acho que eu tenho que ressaltar aqui é que também esse pobre de espírito não tem nada a ver com voto de pobreza. Sim, verdade, muito bem falado. Na questão de um karma, ou se entregar ao sofrimento, Sim, né? sim. E viver uma vida, né, de tristeza, limitações. Não é isso, mas é exatamente como o pastor falou, colocar realmente a sua esperança, a sua expectativa com muito entusiasmo, né, no governo futuro, e não esperar também que porque eu estou servindo a Deus agora, estou buscando o reino, a minha vida vai melhorar, né? Nem um extremo, nem outro, né? Mas é viver na dependência de Deus, daquilo que Ele quer para a gente aqui. Ainda que você tenha condições, Jesus está dizendo aqui, mais uma vez, é muito importante esse ponto que o pastor Zait pontuou. Não se trata de mostrar, só se eu for pobrezinho, é que, sabe, se eu largar minha casa, largar meu carro, abandonar meu emprego, aí sim eu vou merecer entrar no reino de Deus. Não é isso. Não se trata dessa mentalidade, se trata do desapego, se trata de onde você está estabelecendo a sua segurança. Onde está seu coração? É verdade. Lembrando de um texto aqui importante: onde está o seu tesouro, estará o seu coração. O seu coração está onde... O seu tesouro está onde está seu coração. Onde está seu coração? Seu coração está no céu? É lá que está seu tesouro. Seu coração está na terra? É lá que vai estar seu tesouro. Então não se trata, tá, de eu refutar, sabe, poder viver algumas coisas na terra, dizendo, não vou querer viver nenhum tipo de riqueza, nenhum tipo de conforto, nenhum tipo de... eu vou me colocar nessa vida miserável aqui, porque assim eu vou me fazer merecer o reino de Deus. Não tem nada a ver com isso. Se trata de onde está o seu coração, de onde está a sua esperança, de onde está depositada o seu contentamento, tá? Então, você pode ser uma pessoa abastada, ser uma pessoa próspera, ser uma pessoa de condições, de posses, mas seu coração não está nessas coisas.
Seu coração não está no carro que está na garagem, na casa que você construiu, no emprego que você tem. Seu coração está no céu, está em Jesus. O seu anseio está nele. As coisas do mundo são ali, passageiras, são coisas que a gente tem e que passa, e que vai embora. Mas a nossa real desejo, ambição, propósito está realmente no reino de Jesus. Como Paulo falou, né, que ele reputava todas as coisas que ele tinha ganhado, de status, posições, como inferiores, né? Exato, como inferiores. Nada mais são do que bônus, né? Que tendo ou não tendo, não faz qualquer diferença. Por isso que ele dizia, olha, eu sei tanto ter fartura, como ter escassez. Nenhuma dessas duas coisas afeta, né, qualquer aspecto da minha fé, nenhuma. Então eu posso ter pouco, posso ter muito, por quê? O meu contentamento está no reino, o meu contentamento está em Deus, o meu contentamento está em Cristo. Se eu tenho, é para a glória dele, é para me alegrar nele. Se eu não tenho, é para a glória dele também, é para me alegrar nele também. Tem um propósito, tem uma razão, tem um motivo. Então, não tem, as circunstâncias ao meu redor já não fazem qualquer tipo de abalo à minha identidade. Então, é disso que se trata, tá? Então, o primeiro fundamento aí, né, sobre a questão da entrada no reino dos céus é essa. Essas pessoas que estão realmente assim, com todo o seu coração, toda a sua mente, todo o seu, sabe, sua alma, tá? Voltadas ao arrependimento, voltadas à esperança da volta de Jesus, voltadas nisso. É assim, queridos, que nós vamos de fato alcançar esse lugar, essa posição no reino de Deus, a entrada, o acesso nesse reino. E aí, aproveitando o gancho, alguns podem perguntar, pastor, mas entrar no céu e entrar no reino são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa, tá? Se você não acompanhou, eu te sugiro assistir às aulas sobre escatologia, em especial as últimas que vão falar sobre esse assunto em específico. A salvação, ela não é o final, filho, ela não é o ponto final, ela é o ponto inicial da sua vida eterna. Tá? Tem pessoas que vão ser salvas e não vão ter qualquer participação efetiva no reino de Deus, não vão ter qualquer tipo de participação na esfera do seu reino. Então, vão ter pessoas que serão salvas que não vão habitar na cidade santa, elas vão habitar nas nações que estarão ao seu redor, mas a cidade santa só será habitada pelos vencedores, pela noiva, ou seja, aqueles que conquistaram, que alcançaram esse lugar no reino, essa participação no reino de alguma maneira. Então entenda, a salvação é o início, tá? O processo de galardão e de herança é com que você, a partir de agora, que é salvo, precisa começar a pensar, o que você está construindo lá? Né? Jesus ensinou isso, ele disse, olha, ajunteis tesouros no céu. Ele mandou fazer isso. Ajunta lá você tem que juntar. Como que eu faço isso, pastor? É o que a gente acabou de dizer, galardão e herança. Em breve, nós vamos ter uma série só sobre esse assunto, galardão e herança. Aguarde aí. Por hora, nós vamos parando por aqui e não deixe de nos acompanhar. E fala comigo aí, o que você entendeu, aprendeu sobre ser pobre em espírito ou de espírito? Comenta comigo aí, eu quero ouvir também. Eu, pastor Zade, queremos saber a sua opinião. Amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.